Chegou a hora da gente da cultura se organizar. É emergência, a Lei Aldir Blanc vem facilitar. Pra você que cantou, toca, que ensinou, dança, que pintou, borda, é muito fácil. Bom, não poderia deixar de agradecer e citar os créditos dessa galera que topou se juntar, né, se juntar respeitando o distanciamento social, né, cada um gravou aí da sua casa. Fizemos essa produção também com o apoio do Estúdio El Ninho, que fez a mixagem. Então, agradecer demais ao Bona, ao Bona Garcia, a Isis Ferreira, João Lara, Juliano Pires, Lucas Batista, Matheus Almeida, Uma Teoria e Guido Boletti, que colaboraram ou na música ou na animação, nas artes visuais aí que ilustram o Dingo. Então fica aí registrado o nosso agradecimento. Estou um pouco emocionado para variar. Esse fórum é a realização de um grande sonho para mim. Quem me conhece sabe o quanto eu admiro Lala, Xana e André, e reunir os três num evento e ainda reunir todos vocês, meus colegas, para a gente compartilhar isso juntos, é uma grande felicidade. Sem falar que hoje, por acaso, também é meu aniversário. Então, esse fórum é também a minha festa de aniversário, já que a gente não pode se reunir para tomar uma cerveja juntos. Então, sem mais delongas, hoje nós temos a honra de receber aqui esse pesquisador independente, esse poeta dos dados, um cara com uma sensibilidade incrível, que eu acho que vem para fechar com chave de ouro esse fórum. Eu vou pular o protocolo de apresentação dele, que se eu falar um pouco mais aqui eu vou ficar emocionado. Então, já que a gente já está no tempo da palestra dele mesmo, vou deixar que ele mesmo se apresente, que ele fale o que ele achar relevante. André, sou seu fã. Muito obrigado por essa participação aqui. E é isso. Obrigadão mesmo. Está contigo o bastão da palavra. Pedro, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma delícia estar aqui com vocês. Conheço o seu trabalho. A gente já tem uma historinha, né, de algum tempo aí que a gente vem se falando e também muito feliz de estar aqui nesse dia especial, né, que você comemora mais um ciclo, né. E queria agradecer também ao pessoal da organização do fórum, muito bem produzido, muito bem pensado, extremamente importante, inspirador, e, enfim, não faço mais do que a minha obrigação de estar aqui conversando com vocês. A minha intenção, nesses 30 minutos, espero que eu consiga, é dar uma pincelada dessa tag, né, desse contorno chamado inteligência sociocriativa, muito embora eu não seja apegado a isso, e vocês vão entender logo por quê. E talvez provocar um pouco vocês para os desafios que se apresentam nesse tipo de processo que vocês estão participando, né? Vocês estão chegando hoje, com certeza, com várias colheitas no papel, com projetos, com anotações de coisas que precisam ser feitas, né? Com possibilidades de planejamento. E isso é uma dimensão do processo de realização de alguma coisa no mundo, né? Mas eu queria ir para um lugar ao lado disso, né? Então, onde tem pensamento, onde tem desenho, projeto, intenções escritas, é uma dimensão de uma coisa que depende do outro lado, que é a vida acontecendo, né? Então, se você tem uma organização, essa organização existe porque você tem um organismo para viver o que ela propõe enquanto organização. Se você tem um plano de ação a ser feito, ele existe porque você tem uma vida conjunta a ser vivida na execução desse plano. Então, eu queria trazer muito essa dimensão do processo e do organismo, porque vocês vão sair desse fórum e as ideias vão ficar todas no papel ou no computador em algum lugar. Não vão ser, as ideias não acontecem sozinhas, né? Elas dependem de quem faça, de quem se mobilize, de quem ame esse projeto, de quem sinta que existe uma chamada, um propósito, que tenha disponibilidade de colocar vida nisso, né? Energia, vou estar presente, vou me envolver, isso vai seguir. E isso não depende de papel, não tem contrato que agregue isso, né? Isso depende da vida acontecendo. E eu trabalho o processo criativo e o empreendedorismo do campo da cultura e economia criativa, tentando
trazer para essa sensibilidade, para essa sutileza, que independente dos modelos, a vida acontecendo, é ali que a coisa é possível, né? Você pode ter um projeto de uma árvore, mas para que ela aconteça enquanto árvore, você vai ter que plantar a semente, vai ter que regar, vai depender do clima, pode ser que ela cresça, pode ser que não cresça. Você tem N outras variáveis que independem do projeto que você tem. E a gente está muito mal acostumado, nós olhamos mais para os projetos do que para a vida acontecendo, né? Então, eu queria falar um pouco disso. A inteligência sociocriativa é uma tag, um conceito que eu criei há cerca de 10 anos atrás para amarrar uma abordagem, o jeito que eu costumo trabalhar, mas ele é muito complexo, ele tem muitas coisas. E ele não é algo tido como uma tecnologia minha, ele é simplesmente uma amarração de vários aspectos que eu entendo que sejam importantes para a gente lidar com a complexidade que é realizar no campo criativo, cultural e artístico, né? Onde você não trabalha simplesmente por uma questão de oferta e demanda de mercado. Existem outras coisas envolvidas nisso. Propósitos de mudança de mundo, desejos pessoais, possibilidades de transformação. Então, as ferramentas econômicas, elas não dão conta dessa complexidade. E eu tentei criar essa tag justamente para estimular as pessoas a olharem para essa complexidade, né? Então, basicamente, a ideia de inteligência sociocriativa, ela quer trabalhar o processo criativo de uma forma consciente. Então, a ideia é se tornar consciente o processo criativo em si como uma dinâmica social, ou seja, eu crio, mas eu crio num processo de inter-relação social com outras pessoas, numa sociedade, num contexto onde eu vivo, onde eu sou capaz de criar. E ao criar nesse contexto, eu estou interferindo nessa própria dinâmica cultural, né? Nessa própria dinâmica social. Então, eu não posso pensar a criatividade como alguma coisa alheia dessa construção de mundo e de mim mesmo, enquanto alguém que está criando nesse mundo, né? E eu tento trazer um arcabouço de provocações, de concepções e de repertórios que, maior parte, não são meus, que nos ajudam a adquirir essa consciência, a empreender, a realizar com essa consciência, né? E aí, com isso, claro, interferir, né? Eu posso arbitrar, eu posso seguir as minhas intenções. Vocês querem realizar alguma coisa aí, né? Vocês querem democratizar o espaço da cultura, vocês querem ativar a cadeia criativa, artística e cultural em São João del Rei. Isso é um projeto, mas esse projeto dialoga com alguma coisa que é o processo social criativo, que não é controlável, né? Mas eu posso ter compreensão da complexidade que ele tem. Então, a inteligência sociocriativa, ela quer trabalhar isso. E, para isso, na verdade, eu posso resumir isso da seguinte forma. Eu crio, quando eu crio, eu preciso criar a mim mesmo para criar, e ao criar, criando a mim mesmo, eu interfiro nos processos criativos dos outros. E juntos estamos criando um mundo. O que queremos ou um mundo qualquer, mas estamos criando um mundo. Então, isso vai perpassar por vários aspectos, mas muito pelo processo da colaboração. E o que eu trabalho na dinâmica, na perspectiva da inteligência sociocriativa, é basicamente as competências requeridas para isso, né? Que competências e habilidades nós temos que lançar mão para que isso seja possível. Muitas competências e habilidades simplesmente esquecidas ou deixadas em segundo plano pelos repertórios econômicos tradicionais. A realização de práticas, então é uma consciência das práticas, como que nós praticamos o que praticamos, né? Como que eu faço o meu trabalho, como eu articulo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu construo as minhas relações, são práticas, a vida é prática, a vida não é teoria, né? Então, quais são as práticas delicadas que eu posso assumir para sustentar essa consciência sobre o criar o mundo e criar no mundo? Então, eu vou trabalhar nesse lugar, eu tenho vários repertórios que influenciam, principalmente 2 repertórios, que é a biologia cultural do Humberto Maturana e as práticas sociais reflexivas de um pesquisador sul-africano chamado Alan Kaplan, que desenvolveu uma metodologia de gestão de processos sociais baseada na fenomenologia goetheana. Eu vou falar um pouquinho como é que isso é na prática, na verdade, mas são repertórios que eu entendo que apoiam nesse sentido, mas poderiam ser outros, como o pensamento, a abordagem sistêmica novo-paradigmática, todas as abordagens complexas fazem parte dessa questão, de alguma forma, da inteligência sociocriativa. E eu tenho o meu próprio modelo,
que eu vou apresentar para vocês, é um modelo de 4 elementos, onde eu procuro facilitar um pouco, talvez até reduzir a complexidade que isso tem, para ajudar os empreendedores a darem os primeiros passos, né, compreenderem o que tem nesse processo. Eu vou passar rapidamente aqui por essas competências e práticas. Tudo aqui está interrelacionado, tudo aqui é face de um mesmo todo, e com certeza vão ter coisas que vocês já ouviram, que eu tento colocar aqui, abordar um todo, né? O que a gente está falando? Que todo vem junto para que você possa dizer que está operando com uma inteligência sociocriativa no mundo. Primeiro ponto é o pensamento sistêmico, complexo, né? Então, desenvolver um tipo de pensamento, uma mentalidade, um jeito de compreender e de pensar que fuja do paradigma cartesiano que a gente opera, onde a gente lida com relações de causa e efeito. Quem é o culpado por isso? Qual é a causa disso que está acontecendo? É certo ou é errado? É válido ou inválido? É amigo ou inimigo? É direita ou esquerda? É bom ou é ruim? Então, esse paradigma cartesiano, o pensamento sistêmico, ele quebra isso. Não tem uma coisa ou outra. No universo é uma coisa e outra, simultaneamente. Todos nós temos algo de Carol Conká, gente, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar ver o mundo numa perspectiva que não tenha esse reducionismo, que a gente perceba a complexidade que nós mesmos temos e que o universo tem. E o pensamento complexo é o fundamento para isso, porque nós vivemos num universo complexo. O que esse pensamento complexo ele vai trazer? Primeira questão, e eu acho que isso vai um pouquinho tocar no que vocês viram nas palestras anteriores, é que é importante que a gente consiga aprender a lidar com as coisas que a gente trabalha a partir de interdisciplinaridade, né, de múltiplas dimensões. Por exemplo, a Lala vai falar nas dimensões da fluxonomia 4D, 4 dimensões. Então, enxergar de forma multidimensional o que nós fazemos é importante, porque uma única disciplina não explica a complexidade do mundo e muito menos do processo criativo, né? A gente precisa ter um olhar de economista, tem que ter um olhar de artista, tem que ter um olhar de cientista, tem que ter um olhar de biólogo, tem que ter um olhar de mestre de cultura. A gente tem que ter a simultaneidade desses olhares e desses pensamentos e fazer relações inclusivas, né? Mais relações com o e do que com o ou. Ver a coexistência das coisas, né? Outro aspecto que eu acho importante é uma ideia, quando a gente estuda colaboração criativa, vem esse conceito, vem do movimento feminista, que é o self-in-relation. Então, a compreensão de que eu só sou o que sou pelas relações que me permitiram ser o que sou. Eu não posso me pensar isolado da minha comunidade. Eu produzo e sou produto da minha comunidade. Vocês estão vivendo esse fórum não apenas porque é uma boa ideia, porque vocês precisam estar em contato com essa comunidade, porque nós somos a comunidade onde nós operamos e vivemos. Então, ter claro essa percepção de que o outro não é meu inimigo, que concorrer com esse outro não é tão saudável assim, porque, afinal de contas, é ele que me faz, né? Eu dependo dessa relação para fazer o que eu faço. Você não pode criar se você não tem a comunidade, o outro, o pensamento socialmente acumulado, né? E aí vem também a interdependência das partes do todo, né? A gente compreender que nós não conseguimos operar separados, né? E que a produção de um todo depende da produção de cada uma das partes e vice-versa. Então, são várias dimensões sistêmicas. Eu queria salientar um olhar para 2 pontos que eu acho que vão ajudar bastante vocês em relação a esse aspecto do pensamento sistêmico. Como eu falei, vocês têm aí anotações. Eu vejo as anotações, projetos, tudo que a gente bota no papel como a dimensão estrutural, que eu chamo de dimensão do método, que é a dimensão da terra. Ela é algo que você pode pegar, né? Está aqui o projeto, te mostro no PowerPoint. Está aqui a agenda, te mostro no Word. Isso é como se fosse uma partitura. Sabe quando você tem a música registrada na partitura? A música está ali registrada na partitura, mas é a música? Ou a música é a criação da vida dessa partitura que você gera na sua cabeça quando está lendo a partitura? Ou quando alguém está tocando virtuosamente essa partitura? Então, a música vai surgir a partir da vida humana acontecendo sobre a partitura. A partitura é apenas um registro. E essa é a dimensão do processo, que eu entendo como a melodia, né? Eu vejo que vocês têm hoje
uma partitura na mão, e aí pode aprimorar essa partitura 1000 vezes, mas é preciso olhar para o processo que vai transformar essa partitura em música. E aí você está lidando com uma dinâmica biológica, que geralmente a gente usa todo o tempo que a gente tem geralmente nesses encontros para falar das partituras, mas pouco tempo para falar das melodias, né? Como estamos nos relacionando, ou poderíamos nos relacionar para transformar isso em realidade, né? O que precisamos para que isso se transforme em vida acontecendo. E eu vou trazer algumas competências que eu acho importantes para isso. A primeira é essa capacidade de tecer relações, né? Que tem a ver com pensamento sistêmico. Então, eu vejo pontos de vista distintos e eu consigo encontrar algo que relaciona esses pontos de vista. Eu consigo encontrar um caminho do meio possível. Essa é uma questão importante, né? E eu entendo que isso é uma competência ativa da inteligência sociocriativa. Eu juntar as pontas e achar qual é a possibilidade que existe nessas pontas. É claro que isso vai exigir um desapego, né? Isso vai exigir uma abertura. Eu não posso estar apegado às minhas convicções e querer, ao mesmo tempo, fazer essas conexões, essas pontes, porque a ponte exige uma abertura para outra parte, para o outro jeito, para o outro lado. E o outro lado pode ser, inclusive, simetricamente oposto ao meu, né? Então, essa dialogia ela é importante para que você possa construir, tecer essas relações, eu acho que é uma competência fundamental. Outra questão importante é que a própria abordagem sistêmica, se você for nos autores, eles todos vão dizer que para que exista um sistema, você tem que ter um observador, alguém que veja esse sistema, que distinga esse sistema. Antes de mais nada, o fórum que nós estamos aqui participando, ele é uma visão coletiva, é algo que foi visto. Então, observar é muito importante, né? E a gente tem um treino muito ruim do olhar, a gente não desenvolveu isso no nosso percurso de desenvolvimento humano. A escola não trabalhou o nosso olhar. A gente simplesmente olha, mas a gente olha sem ter repertório sobre esse olhar, sem entender como a gente olha. Então, uma questão importante para a inteligência sociocriativa, e eu trabalho muito isso sempre nos meus processos, é a questão desse alargamento das percepções, né? Conseguir observar, primeiro, esse processo acontecendo. Vocês estão ouvindo o meu conteúdo aqui, mas estão observando como vocês estão ouvindo? Ah, estou cansado, estou atento, estou disperso, estou interessado, estou angustiado, estou feliz. Você está se ouvindo e se vendo enquanto me ouve e me vê? Você está olhando para esse grupo que está acontecendo aqui enquanto me ouve? Você está olhando a relação que tem entre o que eu falo e o contexto onde eu estou falando? Então, essas múltiplas dimensões, sabe aquela rua que você passa todo dia e tem coisas que você não vê mais porque você já sabe de cor a rua? Esse saber de cor, ele nos cega, porque ele fecha o nosso olhar para coisas que estão ali na frente e a gente não consegue ver porque somos ofuscados pelos nossos velhos parâmetros de validação, pelos nossos julgamentos, pelos nossos preconceitos, por aquilo que a gente aprendeu no mestrado e tem que ser confirmado para justificar o nosso investimento nisso, pelas convicções que a gente tem. Então, quantos filtros tem na frente dos nossos olhos que nos impedem de ver o que realmente é? Essa é uma questão importantíssima para poder operar nesse processo, né? Para trazer essa inteligência, para conseguir enxergar a complexidade. E é importante, como eu disse, você se ver. O autoconhecimento é vital, mesmo para um projeto coletivo como vocês querem fazer. Então, assim, ok, queremos mudar a realidade das políticas culturais e da economia criativa em São João del Rei. Que significado isso tem para mim? Como eu estou envolvido nisso? Como eu me sinto em relação a isso? Eu estou me vendo nessas relações? Eu estou querendo chegar lá e dominar o processo? Eu estou ouvindo? Eu estou contribuindo disso de que forma, né? Então, esse autoconhecimento, se ver em relação, é um fator vital para que você consiga acessar esse grau de consciência e, claro, essa potência de intervenção no mundo. Porque, na verdade, a gente não lida com uma realidade controlável e cada dia a gente comprova isso mais pelas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, por mais que a gente ache elas absurdas, elas estão fora do nosso controle, né? E a gente precisa olhar para essas coisas, para esse contexto que a gente vive, aceitando isso. Eu não tenho controle sobre isso. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não estou controlando, eu estou intervindo em algo que está acontecendo.
Quanto mais eu tenho consciência do que está acontecendo, mais qualificada vai ser a minha intervenção nisso. É como um curso de um rio, né? Se eu coloco várias pedras e aperto esse rio, ele vai correr mais rápido. Se eu tiro essas pedras, ele corre mais devagar. Então, eu interfiro, mas eu não controlo. Eu não controlo o correr da água. Eu posso só tentar ajustar e fazer com que ela fique mais tranquila, mais rápida, que ela siga por um curso que é melhor para mim, mas eu não controlo totalmente, porque eu não tenho controle sobre as coisas sociais e do universo. Isso é uma ilusão que a gente pode controlar as coisas. Então, por exemplo, quando eu planejo, eu tenho que planejar sabendo que, inevitavelmente, o meu planejamento, que é uma tentativa de controle, ele vai ter que ser reformado, mudado constantemente, porque ele é a partitura, mas a melodia que eu vou conseguir tocar não depende só dessa partitura, depende de em outras coisas. Eu preciso estar preparado para lidar com os meus planejamentos com essa flexibilidade. Então, outro aspecto que eu acho que é muito importante nessa questão da observação. Se eu perguntar aqui por cada pessoa que está presente nessa palestra, todos vão saber me passar um relato maravilhoso sobre si mesmos. Como eu disse, eu sou uma mistura de analista de sistemas com poeta, eu tenho 30 anos de experiência, eu sou essa maravilha com leite moça que está aqui apresentada para vocês. Mas eu tenho consciência das minhas sombras? Eu tento olhar para aquilo que eu não sei a meu respeito, mas se manifesta, que é o que o Jung chama, né, de sombra, ou desse outro eu oculto. Grande dificuldade das relações que a gente tem no realizar, no empreender, no colaborar, no cocriar, ela entra nesse lugar. O outro está vendo quem eu sou, mas eu não estou vendo como eu sou. Porque eu não consigo enxergar para essa sombra, né? Isso pode me transformar num fundamentalista. O fundamentalista é aquele que julga o outro continuamente, mas quando ele se vê, ele não enxerga o quanto ele é perverso, ele não enxerga o quanto ele é tudo aquilo que ele está julgando o outro, porque se ele não fosse, ele não estaria tão incomodado com isso no outro. E isso é humano, nós somos assim. A questão é ter consciência disso ou não. Então, essa observação, ela é vital para que você consiga sustentar relações que deem conta desses empreendimentos coletivos e criar um espaço colaborativo saudável. E esse é um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Criar e sustentar ambientes sociocriativos. Então, o que isso solicita, né, o que eu preciso para sustentar esses ambientes sejam abertos à colaboração. Eu preciso achar um equilíbrio entre rigor metodológico e a abertura para a emergência, que é aquilo que é possível, né? Como eu consigo construir um espaço harmônico, né, onde todos consigam ficar à vontade para falar, onde todos se sintam corresponsáveis pelo que está acontecendo, convidados a participar. Então, essa é uma questão importante da inteligência sociocriativa, essa preocupação da criação desses ambientes colaborativos, que podem ser físicos, virtuais ou redes, e a criação de organismos sociocriativos. Esse coletivo que está aqui é um monte de pessoa agregada. O que precisa para que ele seja um organismo, para que ele tenha uma unidade, né? Aí você vai precisar que todas as pessoas reconheçam esse grupo como algo onde elas podem desenvolver o projeto do grupo, mas também o seu próprio projeto. Onde elas conseguem realizar o propósito do grupo, mas também faz sentido na realização do próprio processo. O Carl Jung traz a ideia de individuação, né? Eu me afirmo na minha distinção, na minha diferença nesse grupo, nesse coletivo. Eu não quero ser igual ao coletivo, eu quero ser eu no coletivo. E o grupo me faz. Então, quanto mais eu estou pertencente a esse grupo, mais singular eu sou. Que é o oposto de movimentos colaborativos que a gente viu no início dos anos 2000, onde você tinha um coletivo e aí as pessoas diziam assim, você tem que seguir rigidamente os princípios do coletivo, você tem que seguir a estética do coletivo. E é o Pedro Lago aqui, que é a nossa liderança empática, que é a referência, nós temos que seguir ele, eu tenho que me anular para fazer parte desse coletivo. Enquanto é o oposto, né? O ambiente sociocriativo é o lugar onde eu não me anulo, onde eu entro com a minha potência, com a minha vulnerabilidade, e isso é possível porque o grupo me permite isso, é o grupo que me dá potência, é o grupo que me dá esse espaço colaborativo. Eu vou até sugerir para vocês um texto que eu posso passar, eu tenho uma tradução, da Vera John Steiner, de um livro sobre colaboração criativa, que ela coloca exemplo
de vários artistas que trabalharam colaborativamente ao longo de décadas, né, na produção desses trabalhos. E um exemplo que ela traz é a relação do Picasso com... Puxa, agora me deu um branco do parceiro dele no cubismo. O Georges Braque, óbvio. Então, o Georges Braque e o Picasso tinham trajetórias distintas. E aí, quando eles se conhecem, eles passam a se influenciar mutuamente. Um interfere no trabalho do outro, e juntos, a partir desse encontro, surge o cubismo. Com outros, claro, aí entram artistas. Mas o desenvolvimento de cada artista nesse encontro foi absolutamente singular. Houve tudo, menos eles se encaixarem, se neutralizarem em função de um projeto coletivo. Esse projeto coletivo, na verdade, ele não foi uma restrição. Ele foi uma provocação para que cada um alcance a sua singularidade nesse processo. Então, assim, eu sou artista e eu quero ser só artista, eu quero estar aqui fazendo a minha pesquisa estética, então a gente tem um projeto coletivo aqui, mas eu quero estar nesse papel. E tem outro aqui que é um baita de um produtor, e tem outro que é um baita de um gestor, e tem um outro que é artista e é gestor, e tem um outro que é o redator. Então, abrir esses espaços para que esses talentos e essas vontades se manifestem de uma forma integrativa no processo, criando um espaço onde emerge algo que é simultaneamente nosso, mas, ao mesmo tempo, é individualmente singular para cada pessoa que está participando. Então, só para finalizar, o meu recado é o seguinte: vocês têm anotações no papel, agora vocês têm que olhar para o grupo de vocês e trabalhar na construção desse organismo, né, desse grupo, desse coletivo, desse espaço criativo comum, né? E aí lançar mão das ferramentas necessárias para que isso seja possível, que vão desde a meditação ao diálogo, enfim. Aí o Pedro vai ter, como facilitador aqui, N repertórios para subsidiar vocês, eu não sei como é que está o meu tempo. Tem mais 2 minutos. Eu tenho o meu modelo, eu falei para vocês, vou falar rapidamente em 2 minutinhos, só para não ficar no ar isso. Ele não é... Para você usar a inteligência sociocriativa, você não precisa seguir esse modelo. Esse modelo é um facilitador que eu criei. Então, assim, você tem agora um grupo aí. O que você poderia olhar para esse grupo? Aqui eu tenho 4 dimensões. Primeira dimensão, o primeiro elemento, eu chamo de elemento sentido. Ou o elemento fogo. É o elemento dos significados, né? Então, o que é preciso para que esse grupo, para cada pessoa desse grupo, esteja animada por esse processo? O que move cada um nesse processo? O que coloca cada pessoa nesse processo apaixonada pelo processo, envolvida com ele? Qual é a razão de eu estar aqui? Eu estou aqui pelo convite do Pedro, mas para mim é inevitável eu passar as minhas ideias à frente. Isso é êxtase para mim, isso me coloca em estado de fluxo, isso é muito importante. Então, reconhecer esse domínio emocional que existe no encontro e cuidar disso. Antes de mais nada, isso aqui é um encontro de gente que merece ser feliz e se realizar. Então, precisamos cuidar disso, precisamos olhar para essa dimensão. Essa dimensão você não vai conseguir colocar na sua agenda de trabalho, você vai ter que fazer um círculo e ouvir cada pessoa para saber qual é o significado disso para cada uma delas, porque se não tiver esse domínio emocional, e tudo na vida opera a partir desse domínio emocional, você não tem mais nada. Tudo começa dessa chama que faz com que a vida aconteça, né? E aí você tem que encontrar esse significado, valorizar o significado de cada um, e esse acorde, que é o significado de todos, que é uma emergência, você vai encontrar quando você conhecer o de cada um. Depois tem o elemento ar, que é o elemento propósito. O propósito é a visão compartilhada, né? Por que estamos aqui? Que futuro nós enxergamos juntos por estarmos aqui? O propósito é o elemento ar. É maleável, cabe tudo. Você pode sonhar qualquer coisa. Você pode planejar qualquer coisa. Tudo é possível. E o que te dá energia para sair na busca desse tudo é possível é o sentido, é o fogo, que aquece esse ar e expande. Esse é o propósito. Mas eu também tenho o método. O método é o que está lá. Quais são as etapas? Como é que eu vou planejar esse evento? Como nós vamos estabelecer as nossas trocas econômicas? É a estrutura, né? É a organização desse processo. Os planos, os projetos, o dinheiro está aqui também, as competências
para a construção das coisas. Então, você precisa ser o elemento terra. Só que toma cuidado, porque a terra é produzida na vida, nosso corpo produz pele todos os dias. Meu tempo deu, mas eu vou mais 30 segundos aqui, Pedro. O nosso corpo produz... Eita, o meu cronômetro. O nosso corpo produz tecido todos os dias, mas esse tecido fica algumas horas, alguns dias no nosso corpo, ele morre e cai na casa, e a maior parte do pó que tem na sua casa é o resto da sua pele. Porque ele morre, a estrutura morre. Então, a estrutura só serve naquele momento, ela não pode ser eternizada, porque senão ela mata a vida. É o humus, a terra é morta, mas você precisa dela para sustentar. Então, desenhe a estrutura, desenhe o seu planejamento, mas não deixe ele te matar. Ele tem que ser renovado constantemente como a pele do seu corpo. Isso é muito importante. E, finalmente, o aprendizado, que é o elemento água. Essa vida acontecendo, o que eu conservo para mim? O que eu aprendi que fica comigo? E o que eu tenho que abrir mão, desencanar, deixa aí? Você precisa constantemente fazer essa escolha. O que eu vou conservar, porque aqui eu sou potente, aqui eu sou maduro, aqui eu tenho segurança, e o que eu vou desencanar, e olha, eu não sou um príncipe, deixa aí. Ah, não conseguimos fazer isso, deixa a água levar. O elemento água é o elemento da flexibilidade, e o elemento da água fria também, que apaga um pouco esse fogo. Tá, ok, vamos lá, mas só um pouquinho, gente. Vamos respirar. Vamos ver o que a gente precisa desenvolver primeiro na gente, o que a gente quer com isso. Então, ele é a ponderação, né? Esse aqui é um jovem, louco para fazer as coisas, uma criança irresponsável querendo fazer. Esse aqui é um velho maduro, cansado de jogar energia fora. Então, buscar esse equilíbrio, por isso que esse aqui está num modelo único de várias faces de uma mesma coisa. E eu acho que é isso. Acho que eu usei o tempo, mas estou à disposição para a gente conversar mais. Chegou a hora da gente da cultura se organizar. É emergência, a Leodim Blanc vem facilitar. Pra você que cantou, toca, que ensinou, dança, que pintou bola.